dinheiro não estão funcionando. Olhe para o Sberbank. Entrei em uma loja e não consegui pagar com cartão. Pensei, tudo bem, vou provavelmente sacar algum dinheiro. Eu também não consigo. Nenhum caixa eletrônico está funcionando. Putin tem vivido com o medo desde o início de 2026. Levante interno, tentativas de assassinato e perder o controle. Esse medo o empurrou para uma ação massiva, um apagão digital em toda a Rússia. O objetivo era fechar os olhos e ouvidos do povo. Mas o reflexo de medo de Putin desencadeou algo muito mais perigoso. Todo o sistema bancário do país colapsou instantaneamente. Milhões de pessoas perderam acesso às suas contas. É isso, pessoal. Agora os dispositivos não funcionam mais em lugar nenhum, mas vocês foram devolvidos ao RSS sem a internet. Desejos se tornam realidade. Cartões digitais se tornaram pedaços de plástico inúteis. Longas filas se formaram em frente aos caixas eletrônicos. Os saques em dinheiro foram tão rápidos e súbitos que os bancos russos começaram a soar alertas vermelhos. Tivemos que dirigir por 3 Sberbanks. Afinal, não conseguimos sacar o dinheiro em um dia. E o CEO do maior banco da Rússia implorou publicamente ao Kremlin para impedir que o público esvaziasse suas contas. Este colapso não veio de fora. Não foi um ataque cibernético, nem foi obra da Ucrânia. Putin atingiu sua própria infraestrutura financeira com a arma do seu próprio medo e deixou milhões de pessoas desamparadas nas ruas. O que aconteceu é, na verdade, muito simples, e é exatamente isso que o torna tão pesado. No centro do processo estava a agência estatal de censura Roskomnadzor, encarregada de monitorar o tráfego de internet do país. O principal objetivo desta instituição era bloquear canais de comunicação independentes, especificamente o Telegram e vários serviços de VPN, para proteger o monopólio da informação dentro do país. No entanto, esse esforço de isolamento não saiu como planejado. Os algoritmos de bloqueio de IP usados pela agência foram além das plataformas-alvo e começaram a atingir os endereços que compõem a espinha dorsal financeira do país. Em questão de segundos, os servidores de instituições massivas como Sberbank, VTB, T-Bank, Alfa Bank e Gazprom Bank perderam comunicação com o mundo exterior. O sistema de pagamentos rápidos, SBP, de repente entrou em estado de desligamento. Isso não significou apenas aplicativos bancários apresentando erros, mas também a paralisação do comércio varejista, o bloqueio das cadeias de suprimentos e a suspensão de milhões de transações. De acordo com relatórios de análise técnica publicados pela Record Media, este fogo amigo cibernético paralisou todo o ecossistema de pagamentos do país em poucas horas. Em um amplo espectro, desde catracas em estações de metrô até caixas registradoras em pequenos mercados de bairro, a vida digital parou. Quando as pessoas queriam ir trabalhar de manhã, atender às suas necessidades básicas ou acessar cuidados de saúde, descobriram que seus cartões digitais haviam se transformado em pedaços de plástico inúteis. Nos shoppings nas ruas de Moscou, longas filas e esperas tensas começaram porque os terminais de pagamento não estavam funcionando. Este apagão digital abalou fundamentalmente a confiança da população civil no Estado. Os cidadãos foram confrontados com a realidade de que o Estado poderia bloquear o acesso às suas próprias contas a qualquer momento. Essa percepção criou um ponto de ruptura psicológico, desencadeando uma onda de pânico em massa. Percebendo que seus saldos digitais poderiam ser apenas uma ilusão, as massas correram para os caixas eletrônicos para garantir seu dinheiro fisicamente. Dados de vídeo de código aberto, o SINT, vazando das ruas, estavam cheios de cenas de cidadãos batendo furiosamente nas telas dos caixas eletrônicos, esperando por horas para resgatar suas economias digitais. A doutrina de internet soberana do Estado foi projetada como um escudo contra ameaças estrangeiras. A ideia de criar um ecossistema independente ao cortar laços digitais com o mundo ocidental prometia aumentar a segurança nacional no papel. Na prática, no entanto, esse sistema de circuito fechado criou uma vulnerabilidade estrutural que permitiu que um erro interno abalasse todo o país. A tentativa do governo de cortar o fluxo de informações impediu os cidadãos de acessar pão e remédios. Como apontou a especialista em cibersegurança Natalia Kaspersky, uma estratégia massiva de bloqueio de rede havia cortado as próprias artérias financeiras do Estado. O fato de Sergei Kirienko estar atualmente bloqueando a internet é um grande erro. Examinar o aspecto técnico do evento revela quão arriscadas são as intervenções nos protocolos de roteamento de IP. Restrições de rede amplas destinadas a bloquear um serviço de VPN cortaram os serviços baseados em nuvem do banco e as conexões de API. Os sistemas de backup e os cenários de recuperação de desastres das instituições financeiras não foram projetados para uma crise interna como esta.
Enquanto a arquitetura de defesa cibernética estava focada em ataques externos, a onda de censura interna atingiu o ponto cego do sistema. A reação do público foi radical, independentemente da duração da falha técnica. Um apagão de algumas horas trouxe à tona anos de desconfiança acumulada. Imagens circulando nas redes sociais mostraram cenas de cidadãos gritando com os caixas e se revoltando porque não conseguiam chamar uma ambulância. Eu não entendo. Não há nem mesmo um serviço de celular regular em lugar nenhum. É impossível chamar uma ambulância ou ligar para a criança. Está sendo bloqueado em todos os lugares, nas escolas, em todo lugar. Eu entendo que é por segurança. Eu entendo tudo isso. As pessoas ficaram no meio de um apagão, onde não conseguiam nem acessar as linhas de emergência. Esta imagem mostrou quão frágil a digitalização pode ser. Durante esta crise, os canais de notícias apoiados pelo Estado tentaram apresentar a situação como uma falha técnica rotineira. Embora os funcionários do Banco Central quisessem enquadrar o problema como uma questão local de TI, a realidade nas ruas rapidamente refutou as declarações oficiais. Como as restrições de comunicação impediram as pessoas de acessar informações precisas, cenários de desastre espalhados boca a boca alimentaram ainda mais o pânico. Lembrando traumas passados como as reformas de Pavlov de 1991, os cidadãos começaram a pensar que o Estado estava se preparando para confiscar suas economias. Como enfatizado nas declarações de Pavel Durov relatadas pela Bloomberg, as tentativas de bloqueio de VPN atingiram diretamente o sistema bancário e de repente tornaram o dinheiro a única forma de pagamento válida. Este evento mostra que o contrato implícito entre o Estado e a população civil sofreu um golpe severo. O regime, que exige obediência política em troca da promessa de segurança e estabilidade, falhou em fornecer as liberdades econômicas básicas aos seus cidadãos. O fato de que a confiança foi abalada levou ao dinheiro físico se tornar a única unidade de valor válida. Esta transição súbita e forçada de uma economia digital para uma economia de dinheiro em espécie entrou para a história como um exemplo marcante de como um Estado moderno pode tornar sua própria infraestrutura inoperante. Esta situação demonstra claramente como um erro estratégico pode arrastar a vida cotidiana de milhões de pessoas para o caos. O movimento de restrição que começou no mundo virtual transformou-se em um enorme tremor econômico no mundo físico. Pessoas perdendo a fé nos sistemas digitais iniciaram um clássico cenário de corrida aos bancos. Esta situação pode ser interpretada não apenas como um reflexo de ansiedades individuais, mas também como um prenúncio de uma crise sistêmica que afeta profundamente os equilíbrios macroeconômicos. Em um ambiente onde as pessoas não confiam no sistema, as engrenagens da economia lutam para girar. Os dados do Banco Central revelam a gravidade da situação. Em apenas um período semanal específico, 240 bilhões de rublos em dinheiro foram retirados do sistema bancário. Este número representa uma saída de liquidez extraordinária. Nos dias seguintes, a quantidade de dinheiro evaporando do sistema ultrapassou 470 bilhões de rublos. Esses dados também são confirmados por estatísticas oficiais do Banco Central da Rússia, publicadas pela Izvestia. Comparada aos anos anteriores, essas taxas de retirada representam um recorde histórico. A saída de dinheiro que ocorreu em poucas semanas se aproxima dos totais anuais de anos anteriores. O volume de dinheiro em circulação está se aproximando da marca de 20 trilhões de rublos. Esta soma massiva está saindo dos cofres dos bancos e fluindo para debaixo de colchões, em compartimentos escondidos nas casas e nos mercados informais. A saída de dinheiro do sistema restringe a capacidade de empréstimo dos bancos e desacelera significativamente a atividade econômica geral. A deterioração da carteira de empréstimos do setor bancário surge como outro fator que aprofunda a crise. A taxa de empréstimos não produtivos, NPL, ultrapassou o nível de 11%. Embora até mesmo uma proporção de 5% nos padrões financeiros internacionais seja considerada um limite sério de auditoria, uma proporção de empréstimos não produtivos nesse nível indica que uma parte significativa dos empréstimos comerciais se tornou incobrável. As empresas não conseguirem pagar suas dívidas causa enormes lacunas nos balanços dos bancos. Os bancos que lutam para manter a rentabilidade encontram ainda mais dificuldade em atender às demandas de caixa dos depositantes, criando um ciclo vicioso que alimenta a crise de confiança. A transição para uma economia de dinheiro enfraquece as capacidades de arrecadação de impostos e auditoria financeira do Estado. Enquanto as transações digitais podem ser rastreadas e tributadas, as transferências de dinheiro físico permanecem, em grande parte, não registradas. Cidadãos e pequenas empresas começam a realizar comércio em dinheiro para se protegerem de intervenções estatais. Esta situação leva a perdas significativas nas receitas orçamentárias. O orçamento do Estado, já operando com um déficit devido aos gastos de guerra, fica sob ainda mais pressão com a queda nas receitas fiscais.
As pessoas preferem sentir-se seguras com dinheiro em espécie em vez de manter suas economias no banco. Os efeitos do declínio econômico não se limitam aos dados financeiros. Eles também se refletem na vida cotidiana e nos serviços sociais. Relata-se que houve cortes sérios nos serviços de saúde em 19 regiões do país. Os déficits orçamentários das regiões estão mostrando aumentos extraordinários. O fechamento de hospitais, a interrupção no fornecimento de materiais médicos e a incapacidade de pagar os salários do pessoal de saúde provam que o sistema perdeu sua capacidade de fornecer serviços básicos aos cidadãos. Essas crises orçamentárias locais mostram que o problema transbordou as fronteiras da capital Moscou e se espalhou para as províncias, chegando até as cozinhas das pessoas locais. Esses cortes massivos nos orçamentos de saúde e do governo local têm o potencial de desencadear a agitação social. A contração no setor real também se manifesta em demissões em massa. Empresas parando a produção, a ruptura das cadeias de suprimentos e a contração da demanda interna fazem com que centenas de milhares de pessoas percam seus empregos. Espera-se que 105 mil demissões indiquem que a atividade econômica foi gravemente prejudicada. A grande maioria das pequenas e médias empresas afirma ter experimentado uma queda na receita e está considerando fechar seus negócios. Este quadro pessimista no mundo dos negócios sinaliza que a crise de liquidez se transformará em destruição de empregos a longo prazo. À luz desses dados, pode-se ver claramente que o que está acontecendo não é uma restrição temporária de liquidez. Está sendo vivenciado um estágio crítico do processo de corrida bancária de 5 etapas apontado por economistas. O aumento de empréstimos inadimplentes, instituições enfrentando dificuldades de pagamento, o público acumulando dinheiro e, por fim, corridas aos caixas dos bancos mostram passo a passo como uma economia pode ser devastada internamente. A paralisia da infraestrutura civil significa que a conta da guerra é carregada diretamente sobre os ombros do público. O rápido aumento dos preços dos alimentos nos mercados, as dificuldades de acesso a bens de consumo básicos e os salários derretendo frente à inflação aumentam o estresse na sociedade. Rumores de que os depósitos serão bloqueados em certificados estatais dentro de certos limites e alegações de que os limites diários de saque estão sendo restringidos levam a crença pública no sistema a um estado de descrédito total. Esta perda de sangue no sistema financeiro coloca os recursos vitais que o governo precisa para sustentar seus projetos de longo prazo sob pressão. Conforme declarado em relatórios da mídia United 24, o aumento de bloqueios de contas, sob o pretexto de medidas antifraude, é avaliado como um dos principais fatores que alimentam este ambiente de desconfiança. A análise em nível macro dos desenvolvimentos não apresenta apenas um quadro de crise financeira, mas também aponta para problemas estruturais profundos no funcionamento central do aparato estatal. Enquanto o cidadão na rua espera por horas em frente aos caixas eletrônicos e luta por necessidades básicas, a situação das elites no topo do sistema cria um contraste acentuado. Esta desigualdade destaca-se como uma das principais falhas que questionam a resiliência da administração. Os oligarcas, que formam a elite do país, continuam a aumentar seu capital, sem serem afetados negativamente pela turbulência criada pela economia de guerra. A concentração de recursos controlados pelo Estado, distribuições de licitações e setores estratégicos nas mãos deste grupo restrito revela uma transferência massiva de recursos. Enquanto o governo tenta manter o dinheiro dos cidadãos nos bancos, o fato de que a classe oligárquica, composta por 155 bilionários, aumentou sua riqueza em 68 bilhões e 600 milhões de dólares desde o início da guerra, multiplica as interrogações sobre a quem o sistema serve. Conforme detalhado nas análises de Jason Smart, esta situação revela uma estrutura distorcida onde as elites lucram com a crise. Esta situação contraditória torna-se ainda mais evidente na diferença entre a retórica da máquina de propaganda e o estilo de vida das elites. O fato de que figuras que fazem apelos ao nacionalismo e ao sacrifício nas telas de televisão mantêm seus familiares em segurança em países ocidentais erode a credibilidade aos olhos do público. O fato de que principais propagandistas como Vladimir Solovyov pedem ao público para permanecer no país, enquanto seus filhos continuam suas vidas em Londres e nos Estados Unidos, mostra como aqueles que se beneficiam do sistema têm planos alternativos em tempos de crise. O gargalo econômico que a Rússia enfrenta abriga o risco de um colapso em cascata conhecido na teoria financeira como o efeito de greve. A possibilidade de uma crise de pagamento em um setor derrubar outros setores como dominós parece bastante forte. A incapacidade das empresas de pagar suas dívidas entre si aumenta os ativos tóxicos nos balanços dos bancos. Essa reação em cadeia, combinada com a queda nas receitas do comércio exterior, arrasta o Estado para um dilema estratégico.
Este cenário de falência bancária em cascata, sobre o qual uma organização com sede em Moscou alertou anteriormente, não é mais um perigo teórico, mas está começando a se refletir nos dados no terreno. Descontos massivos nas exportações de energia para países aliados como a China não conseguem fornecer a entrada de câmbio esperada para o orçamento do Estado. Moscou, cujo espaço de manobra na esfera geoeconômica está se estreitando, está em um limiar crítico de decisão para pagar suas contas. Quando os cenários realistas são examinados, dois caminhos principais aparecem diante deles. O primeiro é acionar as impressoras e imprimir mais rublos. Este cenário poderia desencadear uma espiral inflacionária que rapidamente derreteria o poder de compra do dinheiro. A segunda opção é se aproximar de um verdadeiro calote ao lutar para cumprir as obrigações internacionais. Ambos os caminhos carregam sinais que confirmam que a estrutura econômica entrou na fase de estrangulamento. A disfunção dos mecanismos de controle digital enfraquece a supervisão econômica do regime sobre a sociedade. A transição para uma economia em dinheiro retira os cidadãos da rede de vigilância estatal, criando áreas mais flexíveis e não rastreáveis. Este mercado negro incontrolável e o comércio orientado para o dinheiro prejudicam o modelo de financiamento do Estado ao minar a arrecadação de impostos. Uma estrutura que atinge seu próprio sistema bancário com as políticas de censura que implementa virou a assimetria tecnológica contra si mesma. O escudo soberano da internet se transforma em uma arma que sufoca o comércio interno em vez de impedir um ataque externo. Os cálculos estratégicos de Moscou foram amplamente baseados na resiliência da frente interna. No entanto, dados do campo mostram que os limites de tolerância do público para dificuldades econômicas estão sendo testados. Operações bem-sucedidas da Ucrânia contra pontos estratégicos como a refinaria de Tuapse trazem os efeitos da guerra na linha de frente diretamente para os preços de gás e energia no mercado interno. O custo da guerra não é mais sentido apenas nas fronteiras nos mapas, mas em filas de caixas eletrônicos, na inadequação do sistema de saúde e no poder de compra em declínio. O consentimento social que o Estado espera em troca de sua promessa de estabilidade dá sinais de colapso diante do aumento dos preços e dos aplicativos bancários bloqueados. Esta situação prova que os conflitos modernos não são vencidos ou perdidos apenas nas trincheiras, e que o colapso da infraestrutura logística e financeira pode paralisar alvos militares de grande alcance. O rápido esgotamento de recursos dentro do país e a abalo da confiança pública no sistema financeiro representam um processo de crise interna que é muito mais corrosivo do que a pressão física externa. As baixas que os soldados russos sofrem contra drones na frente e a luta econômica que a população civil trava contra os bancos significam uma guerra de atrito em duas frentes para o Kremlin. A fortaleza da internet soberana, considerada inabalável pela administração Putin, foi ferida pelo bumerangue da censura que ela mesma lançou. O que aconteceu não foi uma falha técnica comum, mas uma fratura estrutural desencadeada pela ambição extrema por controle. As multidões esperando impotentes em frente aos caixas eletrônicos testemunharam o contrato de confiança econômica entre o Estado e o povo sendo posto à prova severa. Enquanto a administração paralisava sua própria infraestrutura financeira, com a ambição de cortar o fluxo de informações, o público buscava refúgio no dinheiro físico como um porto seguro. Enquanto as elites oligárquicas procuravam maneiras de proteger sua riqueza, o cidadão na rua foi deixado sozinho em um ambiente de caos crescente. Este suicídio digital tensiona as artérias financeiras que alimentam a máquina de guerra do Kremlin por dentro. O inimigo não está apenas além das fronteiras. Ele pode estar escondido nos próprios códigos do sistema, na desconfiança que ele mesmo cria e na fé desvanecente de seus cidadãos. Bem, o que você acha sobre este tópico? Compartilhe nos comentários. Para se manter informado sobre as análises da PPR Global, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Chegamos ao final do nosso vídeo, mas nossas análises não terminam aqui. Se você quiser ouvir esses arquivos detalhados onde a PPR Global cobre desenvolvimentos globais com o conforto de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas durante o dia, também o convidamos para o nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo pelo link na descrição e nunca fique longe da agenda mundial em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.